Oi, Mal, oi, Ju. Estou gravando aqui minha tela, compartilhando para a gente poder dar uma olhada no projeto, tá? Essa aqui é a primeira opção que eu fiz. Eu fiz uma proposta alterando a posição da cama. Então, eu coloquei a cama perpendicular à parede da janela e inseri um puff para ser um lugar de leitura, um lugar de um assento, né? Um assento com uma luminária aqui na lateral para servir de apoio também à cama. Pensei em a gente usar uma, um tapete daquele tipo de sisal. Eu sei que a Jo é super alérgica, mas eu acho que é uma opção que fica bem legal, que dá um aconchego para o quarto e que cria mais um ambiente de estar, tá? Então, qual que seria a ideia? A gente usar um lugar de assento, um lugar de leitura. Ixi, a luminária ficou alta aqui, deixa eu descer ela. Pronto. Um lugar de leitura, é, né, com um lugar mais aconchegante aqui do lado da cama, servindo de apoio, e a cama aqui perpendicular à parede, à janela, tá? A visão da entrada do quarto seria essa aqui, ó. A gente veria o puff, olha, ainda ficou alto. Então, ó, então ficaria o puff, né, com a mesinha de apoio, uma luminária na lateral. Eu pensei em a gente setorizar o local da cama com uma pintura em meia parede, num tom de azul, né, para dar destaque para a cama, que é branquinha. E aí bom, enfim, pensei em usar um jogo de cama assim mais preto e branco, né, mas isso até seria detalhe. E fazer essa parede de fundo uma parede de destaque, né, com quadro, que aí a Ju poderia escolher. Eu coloquei aqui da banda, né, enfim, uma outra sugestão de quadro da Urban Arts. Coloquei, eu vou falar já sobre esse mobiliário aqui, só passar aqui sobre iluminação. Para iluminação, eu pensei em a gente aproveitar o ponto que tem e a gente usar um trilho com aqueles spots que a gente consegue direcionar para vários pontos do quarto e distribuir no comprimento, é, ao invés de ficar só uma pontuação central, sabe? Eu acho que fica uma sugestão bem boa para aproveitar para distribuir melhor, sabe, a iluminação. E fica com uma pegada mais contemporânea, mais atual, tá? Bom, aqui eu acho que seria isso. Esse espelho, eu pensei em um espelho com formato orgânico, com uma iluminação de frente, sabe? Para poder fazer uma iluminação de maquiagem também com aquela, é que aqui não dá para ver, né? Mas com aquela, que no próprio espelho tem aquela bordinha, né? Fosca, que sai a luz de LED dali de dentro, tá? Então, a gente olhando ali para o lugar do puff, da poltrona, a visão seria essa. Para essa outra parede da escrivaninha, o que que eu pensei em fazer? Para o próprio móvel da escrivaninha, eu pensei em tirar a lateral, onde sobe aquela estante, né, cortar ela para baixo e complementar o móvel para fazer essa. Deixa eu esconder isso aqui para ficar mais fácil para a gente olhar. Peraí. E complementar para fazer essa parte é, da maquiagem, tá? Pensei em a gente usar só um puff e aqui na maquiagem a gente usar a gaveta com aquela divisão que a Ju pediu. Deixa eu abrir aqui, né? Mas, né? Então aqui a gente colocaria as divisõezinhas, tá? As várias divisões. E seria isso. E, e aí só com puff aqui, para ser mais um assento. Às vezes vem mais uma amiga, tem mais lugar para sentar. Nessa parede aqui, a pintura, eu pensei a gente fazer um destaque com esses arcos, para não ficar tão monótono com a pintura reta. Então, para dar um movimento e aí fazer um degradê, fazer uma brincadeira com várias cores. Colocar aqui aquele. Fechou minha tela, peraí, deixa eu abrir de novo. Oi, pessoal. Estou com a tela aqui compartilhada com o projetinho 3D.
para eu poder ir mostrando e explicando para vocês quais são as propostas do projeto, tá? Eu acho que a primeira grande sugestão é a mudança do posicionamento da cama. A primeira ideia é a gente inverter a posição da cama. Ao invés dela ficar na lateral da janela, ela ficar na parede perpendicular, né? É, da janela. E a ideia é criar um espaço aqui na lateral para poder caber um lugar, né, um puff, que tenha uma ideia de cadeira de bancada de leitura mesmo. Oi, pessoal, estou aqui com a minha tela, né, do projeto compartilhado para mostrar para vocês quais são as ideias, né, as propostas do projeto. A primeira ideia, na verdade, a primeira proposta é a gente inverter a posição da cama, que ela fique perpendicular na parede da janela. Isso, na verdade, vai fazer abrir um espaço aqui no quarto, e a proposta é a gente colocar uma poltrona de leitura, né, que seria um puff com uma mesa de apoio aqui na lateral para colocar um abajur, que também seria um apoio para a cama, setorizando assim o quarto, né? Então seria uma mesa que serviria tanto para a poltrona de leitura quanto para a cama, e aí do outro lado teria a escrivaninha já no lugar existente, né? E em L a, a bancada de maquiagem, tá? Em cima da mesinha de estudo, eu pensei em a gente criar um móvel para servir de apoio para as coisas que precisam ser guardadas, né? Um lugar fechado. Então, é um móvel simples, com porta de giro mesmo, né? Você vai ver que vai ficar embaixo do ar-condicionado, que vai servir de apoio para isso, tá? Eu estou falando só dos móveis por enquanto, tá? E aqui na lateral, o baú existente. Então, agora eu vou mostrando as vistas só para ficar mais claro, tá? Que aí eu vou falando sobre as paredes, uma por uma, que eu acho que vai ficar mais fácil para a gente ir entendendo as propostas. Essa vista aqui é uma vista da entrada do quarto. Opa, deixa eu voltar. Então, vou até aumentar aqui um pouquinho. Qual que é a ideia? É que a gente tem aqui a poltrona de leitura, as mesinhas, né, de apoio, a cama, e aí, fazendo essa moldura da cama, né, fazendo essa setorização do lugar da cama, eu pensei em a gente fazer uma pintura em azul, de meia parede, para poder fazer essa marcação. No lugar da janela, a minha proposta é que a gente tenha uma cortina, mas que seja aquela cortina com aquele varãozinho que seja preso na própria janela, para a cortina não atrapalhar a abertura das folhas da janela. Então, na hora que a folha da janela abre, a cortina abre junto com ela. Eu acho que isso vai dar uma melhorada bastante grande no visual, sabe, do quarto. Vai trazer mais leveza do espaço, porque não vai ter aquela cortina correndo aqui em cima. E ela também não vai ficar solta aqui embaixo. Então, ela vai ficar mais justinha, mais ajustada para o tamanho da janela. Nessa parede de fundo, eu pensei que essa parede vai ser a parede de destaque do quarto. Então, pensei a gente colocar uns quadros que a Ju goste, né? Pensei até colocar quadro de banda, enfim, alguma coisa que ela se identifique. E o espelho, pensei em um espelho orgânico para dar mais movimento, tá? Até coloquei uma coisa que me chamou a atenção nas imagens que a Ju me mandou, que era aquelas letras em neon. Para a iluminação do quarto, eu pensei em a gente colocar um trilho com os spots. Eu acho que fica uma iluminação mais linear e a gente consegue focar em vários pontos, então ela consegue se distribuir melhor, tá? Só para finalizar aqui essa parte do cantinho da leitura aqui, deixa eu voltar até aqui na planta. Eu pensei em a gente setorizar também com um tapete de sisal, que está super em alta, assim, que é muito legal, porque ele dá uma setorizada e ele é fácil de limpar, ele não fica acumulando tanta sujeira, ele não retém tanta poeira, né? É só fácil de limpar, tá? Mas isso é uma sugestão, enfim, eu acho que seria legal porque ele traz também aconchego para o quarto, né? Ele ajuda a setorizar, tá?
Vou depois até indicar o lugar que eu acho que é legal de achar, até na torre, um lugar muito legal, tá bom? Deixa ele voltar aqui, ele está pensando, tá? Para continuar, para a gente falar para o lado de lá. Eu vou continuar aqui pela planta baixa. No móvel da escrivaninha, o que que eu pensei? Deixa eu voltar aqui para frente. A gente fazer, tem duas formas de fazer isso aqui. A gente fazer, é, cortar a parte da escrivaninha alta e fazer só uma intervenção saindo, deixa eu diminuir, deixa eu tirar essa parte, para a gente conseguir visualizar melhor. A gente fazer só um acoplado aqui dessa parte que sai da escrivaninha para frente, tá? Fazendo a bancada de maquiagem com uma gavetinha aqui embaixo. Aí sim teria a divisória lá dentro, né? A divisóriazinha toda lá dentro. Assim, uma coisa mais simples. Essas prateleiras aqui são as prateleiras que já estão no quarto do Ju, eu só colocaria ela em outra posição. A pintura dessa parede, eu quis trazer um pouco mais de movimento também, para não ficar tão monótono. Então, eu estou propondo a pintura desses arcos com cores em degradê, não ficar tudo na mesma cor. Tá? Em um desses arcos, eu pensei a gente colocar aquele quadro que a Ju já tem, né? Que é aquele para colocar os clipezinhos e colocar as mensagens e tal, né? Setorizando também esse quadro. E em cima, o móvelzinho que dá para colocar, o móvel para guardar as coisas, os joguinhos, né? Os livros e tal. E dá para colocar umas cestas aqui em cima, tá? Para finalizar essa parede, eu pensei a gente terminar ela com o baú e com um cabide, né? Colocar alguns cabides para colocar aqueles arcos, dá para colocar guarda-chuva, dá para colocar algum chapéu, alguma coisa que for, certo? Vou repassar aqui, ó, só para a gente poder olhar, tá? Uma cadeira mais bacana, né? Que seja, assim, mais bonita, mais interessante para o quarto também. Aqui, na penteadeira, trabalhar só com puff, então a gente poderia ter 3 lugares de assento, além da cama, né? Esse puff é um puff que chama Togo, da West Wing, eu acho que ele é bem bacana, confortável. E aí, a parede do armário, ela ficaria toda pintadinha de branco, né? E ele só do jeito que ele tá. A gente pode colocar só os puxadores, fazer a troca só dos puxadores, que aqui eles não estão nem aparecendo. Tá bom? Eu vou pausar o vídeo e começar o outro.